Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Esse vídeo vai ser a primeira parte da nossa terceira aula com o Kodo. Nele a gente vai fazer um jogo de, digamos assim, captura e bandeira, onde a gente quer que um personagem chegue num determinado objetivo dentro de certo tempo. A gente pode até mesmo controlar quanto tempo a gente quer. Então eu já vou iniciar o meu mundo aqui em New World, para criar um mundo vazio. É importante dizer que nesse jogo a gente vai usar uma câmera um pouco diferente. Existem 4 câmeras principais no Kodo. A primeira sendo a câmera em primeira pessoa, que é onde a câmera, digamos assim, vai para a cabeça do personagem que a gente controla e a gente enxerga como se fosse ele. A gente tem a câmera livre, que é a câmera que a gente usa nas outras aulas, onde a câmera consegue rotacionar e andar pelo cenário livremente. A gente tem a câmera fixa, que seria como ela está nesse momento, ela não está andando nem girando. E a gente também tem a câmera móvel, porém com rotação fixa, que seria chamada de ângulo fixo ou fixed angle. Ela mantém essa rotação, então ela não faria isso aqui, ela ficaria sempre dessa maneira, mas ela conseguiria andar para os lados como se fosse com WSD ou com o botão esquerdo do mouse, mas ela nunca rotaciona. Então, nessa fase, eu já vou definir essa câmera, só que eu não posso ter rotacionado a câmera, senão eu já vou perder um pouco de qualidade. Para isso, eu vou vir aqui na casinha, colocar New World para criar um novo mundo, e eu já vou trocar a configuração da câmera antes de fazer qualquer mudança, para não ter perigo de ter essa perda. Então, vou vir aqui na ferramenta de configurações do mundo, que é a nossa última. A terceira configuração dessa lista são os modos de câmera. O primeira pessoa não está aqui, porque a gente muda ele via programação, mas para eu colocar o de ângulo fixo, a gente vai usar esse aqui, ó, Fixed Offset é o nome. Então, já vou marcar, vai ficar verde, não é necessário vir aqui no Set Camera. Já vou apertar ESC e a gente tem a nossa configuração aqui. Não muda muito no modo de edição, mas no modo de jogo a gente já consegue ver a diferença e eu mostro um pouquinho depois. A gente tem dois personagens principais, o jogador, que é o personagem que a gente vai controlar, e um objetivo, então eu já vou colocar eles aqui no cenário. Eu não vou me preocupar muito com como vai ser a pista agora, isso eu posso fazer um pouco depois. Então eu já vou começar com o meu personagem, vou vir aqui na ferramenta de Kodo com o botão esquerdo. Vou clicar mais ou menos aqui, que é onde eu quero que ele comece. E eu preciso escolher um personagem que consiga andar e seja relativamente rápido. Para isso eu tenho duas recomendações principais, a primeira sendo o Hover, a segunda sendo o Cycle e a terceira sendo o próprio Kodo. Esses personagens são os mais tranquilos de se programar e de se controlar. Existem outras possibilidades, como por exemplo o Cannon funciona, mas ele é muito lento. O Jet também, ele flutua, então às vezes é um pouquinho difícil de fazer ele colidir com obstáculos. Minhas principais recomendações, ou Cycle ou Rover. Não quer nenhum deles, recomendo o Kodo. Não quer nenhum dos três, pode testar com outros personagens, mas é possível que não dê tão certo. Até porque alguns personagens não andam. Então é necessário ver se a programação funciona e, caso não funcione, trocar de personagem. Eu vou fazer nessa videoaula com o Cycle, eu vou selecionar ele. A gente pode trocar a cor dele à vontade, passando o mouse em cima, lembrando que aparece esse brilho. Caso esse brilho não apareça, às vezes o Kodo tem um bugzinho, que a ferramenta de objeto ela não está selecionada corretamente. Então eu posso só selecionar a ferramenta da mão e voltar para a ferramenta de objeto, e é para o brilho estar aparecendo. Uso as setas para a esquerda e para a direita no teclado e escolho uma cor. Eu gosto bastante da cor azul, então eu vou colocar ela como sendo a cor do meu site. Eu também já vou colocar mais ou menos aqui o objeto que vai ser o meu objetivo, o meu ponto de chegada. Eu vou colocar uma estrela, então aqui embaixo a gente tem a categoria de objetos. Tem alguns objetos variados que podem ser escolhidos. Minha recomendação é a estrela, a moeda, o coração ou a bola. É possível fazer castelo, fábrica ou cabana, mas eles não são, digamos assim, a mesma coisa, até porque eles são bem grandes, então é um pouco mais fácil. Munição um pouquinho difícil e o Ink Cloud ele flutua, então é bem difícil de se pegar ele. Eu vou começar, que nem eu falei, colocando uma estrela. Acabou de passar um avião aqui, então eu vou repetir. Eu vou colocar a estrela, que é um dos meus preferidos nessa situação, então eu vou selecionar a estrela. Ela está aqui, ela também pode ter a cor trocada, então dá para colocar talvez vermelho, por exemplo. Eu já vou programar o meu personagem, então vou vir aqui com ele,
clicar com o botão direito em cima dele, enquanto ele está com brilho, e Program. Eu vou fazer ele se movimentar. A gente já viu movimentação outra vez, e os alunos já estão um pouco mais acostumados, então eu vou bem rapidinho aqui. Vou colocar o teclado. Pode escolher setas ou WSD. Eu pessoalmente gosto de WSD. Setas não tem problema. No Do, movimentação, para a gente andar, o Move. E nessa fase em específico eu vou colocar alguns quicklies para o meu personagem ser mais rápido. A gente pode colocar até 3, é um limite que tem. Então eu vou deixar 2, se é possível colocar 3, não tem muito problema. Se eu quiser tirar um bloco, lembrando, clica com o botão direito no bloco. E com o botão esquerdo no Cut Tile, para cortar o bloco. Às vezes tem que clicar com o botão direito 2 vezes para aparecer essa opção. Lembrando também, se eu fizer um personagem muito grande, com muitos quicklies, ou seja, ele é muito rápido, e um mapa muito estreito, fica muito mais difícil de controlar o personagem. Então isso é uma coisa que tem que se ter certo cuidado. Então essa primeira linha de programação a gente tem o personagem andando. Eu vou fazer uma segunda linha para a gente já ganhar o jogo, para a gente ter a nossa programação de vitória. Então para isso eu vou vir aqui no When. Eu quero ganhar assim que eu bater na estrela, então para isso eu vou usar o Bumped, que seria dar uma batidinha ou uma encostada. No Bumped é preciso dizer em quem eu estou batendo, porque ele vai ler da seguinte forma: quando o Cycle bater em algo. Se eu não colocar nada aqui, funcionaria com qualquer coisa. Então, mesmo que eu bata num inimigo ou num obstáculo, essa linha rodaria. Então, para isso, eu vou especificar aqui em objetos a minha estrela. A estrela não está aqui nessas opções, mas ela está aqui dentro de more, que significa mais. E a gente tem a estrela aqui. Então, quando eu bater na estrela, eu posso até dizer a cor da estrela, caso eu tenha mais. Mas eu vou deixar assim por enquanto, porque eu só tenho uma estrela. Quando eu bater na estrela, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar o jogo. Então, para isso, a gente tem a categoria Game e a gente tem o Win aqui. Isso já é o suficiente para o nosso personagem. Então, eu vou testar, apertar ESC e ESC de novo para dar Play, ou clicar com o botão esquerdo aqui no Play Game. Eu estou em modo de jogo. O que vai ter de diferente? Lembrando que eu falei que a câmera funciona um pouco diferente. Se eu segurar a tecla W, antes eu andava para frente, a tecla A fazia eu girar para a esquerda e a tecla D fazia eu girar para a direita. E se eu tivesse virado para a direita, que nem eu estou agora, se eu apertasse W, eu andaria para a direção onde o personagem está olhando. Vou esperar mais um avião passar. Voltando. Se o meu personagem está olhando para a direita e eu fico segurando o D ou a setinha para a direita, se eu programar uma seta, ele giraria. Mas nesse caso, se eu estou olhando para a direita e eu aperto W, na programação anterior, o W é para frente, então ele deveria andar para frente. Como a câmera mudou, não é mais assim que funciona. Funciona que se eu segurar W, não importa para onde o personagem esteja olhando, ele vai virar e andar para cima. Então estou segurando o W agora. Não é isso que eu queria. Desculpa, não é que não é isso que eu queria. Não é assim que funcionava na outra programação. Então, por exemplo, se eu quero andar para a direita, eu vou segurar a seta para a direita ou a tecla D. Segurando. Se eu quero andar para baixo, eu vou segurar a tecla S. Então, estou segurando S. Se eu quiser andar para a esquerda, eu seguro a tecla A. E para cima o W. Se fosse na configuração anterior e eu apertasse S, o personagem andaria para trás, ou ele tentaria virar. Então não tem mais a ideia de virar o personagem e andar para frente. É andar nas direções da tela. W sendo em direção para cima ou para o norte, que nem está apontando. O S para o sul, o A para a esquerda ou para o oeste. E o D para a direita ou leste. Se eu bater na estrela, eu tenho que ganhar a fase, porque essa é a nossa segunda linha de programação. Então, bati, tela de vitória. Apertar ESC para voltar para a edição. Agora eu vou mudar algumas configurações da estrela. Primeiro, ela está um pouco pequena, eu quero que ela seja um pouquinho maior, então eu vou clicar com o botão direito nela e vim aqui na opção Change Size. Aqui a gente tem uma barra de tamanho que vai de 0,2, se eu não me engano, isso até 4, e esse é um multiplicador de tamanho. Então, se tem 2, ela tem 2 vezes o tamanho, se tem 3, 3 vezes, 4, 4 vezes. Claro que 4 é um pouquinho demais até, então eu vou colocar em torno de 2, talvez 2,5 até 3, já é um bom valor. Então ela fica mais evidente no cenário. Mais um avião passando, dá mais uma pausa. Então eu escolho um valor de tamanho que fique legal, não fique nem muito grande nem muito pequeno para o personagem, seja fácil dele colidir.
Isso muda, por exemplo, se eu tô com um Kodo, que é um personagem que voa, eu tenho que conseguir bater na estrela. Mas 2,5 eu acredito que seja um valor bom para praticamente todos os personagens. Então vou apertar ESC, ou até mesmo clicar aqui no xizinho. E agora eu vou programar a minha estrela. Então vou vir aqui em Program. A primeira linha vai ser só cosmética, então é só para bonito. Ela não vai afetar muito o jogo. Mas eu acho legal dar um pouco de destaque para esses objetos, então eu vou fazer ela girar. Essa vai ser uma das poucas linhas que a gente vai utilizar nada no when. Se eu não colocar nada no when, ele pensa que é quando nada acontecer. Então ele rodaria o tempo todo. Todos os frames, ele vai ficar rodando essa linha com muita frequência. Então aqui no do, eu vou colocar o turn, que significa girar. Eu posso escolher para a esquerda ou para a direita, se eu não me engano, por padrão já vem para a direita, então não é necessário colocar. Eu não vou colocar nada, porque não vai fazer muita diferença no meu caso. E eu vou colocar alguns quicklies também para ele girar um pouquinho mais rápido. Então, quando nada acontecer, ou seja, o tempo todo, vira, rápido, rápido. Então, mais ou menos seria esse o resultado. A estrela começa a girar no sentido anti-horário. Seria para... Eu acredito que ele considera a esquerda dela. Isso, padrão à esquerda, então. Para task, isso não muda muito, que nem eu falei, é só para dar um destaque para a estrela, caso a gente enxergue ela. Mas o que importa mesmo é a gente definir um tempo de partida, um tempo de jogo. Quanto tempo eu tenho para chegar nela. Então, na segunda linha, eu vou utilizar o timer, que nos permite contar tempo. E eu vou dizer quanto tempo eu quero que tenha a minha partida. Nesse caso, para testar, eu vou colocar só 5 segundos para a gente fazer um teste. E eu vou colocar que após esses 5 segundos, eu perco o jogo. Então, quando o timer tocar depois de 5 segundos, perde o jogo. Isso aqui, basicamente, a gente faz um alarme para o nosso jogo. Então, vou apertar ESC e eu vou testar. Dentro de 5 segundos de partida, eu tenho que perder o jogo. Claro que eu consigo ganhar super tranquilamente, porque eu estou bem pertinho, mas esse tem que ser o meu resultado. 5 segundos, perdi o jogo. Tá? Opa, eu vou vir aqui na programação da estrela. Eu vou agora reajustar esse valor aqui para um tempo mais próximo do que eu quero. Então, eu vou colocar 30 segundos, por exemplo. Eu coloquei 5 só para não ter que ficar 30 segundos esperando mesmo. Se o aluno quiser tentar colocar mais tempo, por exemplo, 1 minuto ou 4 minutos, é necessário somar esses blocos. Então, por exemplo, eu quero fazer a minha fase com 35 segundos, mas não tem a opção 35. Eu usaria o 30 e eu usaria um 5 a mais. Eu consigo somar esses blocos. Então, por exemplo, 45 seria assim. Claro que seria mais intuitivo fazer 30, 10, 5, mas dessa forma também funcionaria. Ele somaria esses valores. Então, eu vou manter a minha fase com 30 segundos. E agora, eu vou adicionar um alerta para o jogador. O que eu quero dizer com isso? Se eu jogar a minha fase agora, eu não sei como jogador... Opa! Eu não sei como jogador quanto tempo eu tenho restante. Eu também nem sei com quanto tempo eu comecei o jogo. O aluno, como desenvolvedor, como programador, ele sabe que a fase dele tem 40, 50 segundos, mas o jogador não sabe. Então, para isso, eu vou colocar no canto direito uma contagem regressiva. Para isso, a gente vai precisar de 2 linhas de programação. A gente vai trabalhar com o conceito de score. Mais para frente, a gente vai trabalhar bastante com o termo variável, mas né, por enquanto a gente vai utilizar bastante a ideia de score ou de placar. Então, no Kodo, existem caixinhas que a gente pode guardar números nelas, valores, que nem placares de futebol ou de qualquer esporte ou de qualquer jogo. E a gente consegue colocar apenas números e elas são definidas por uma cor. Então, as cores principais dos personagens, que nem preto, rosa, verde, laranja. E eu vou já começar colocando um valor numa caixinha específica. Então, eu não preciso do when, porque isso vai acontecer direto. Eu vou colocar no do. A gente tem aqui dentro da categoria game a opção de score. Tem 3, que seria o set score, que é definir uma pontuação, subtract, subtrair ou diminuir uma pontuação, e score seria pontuar ou aumentar uma pontuação. Esses dois eu uso quando eu já tenho um valor e eu quero mudar ele, mas nesse caso eu quero começar com um valor específico, então para isso eu vou usar o set score. O set score ele muda, não importa o valor que já existe. Então, se eu tenho 10 milhões de pontos, eu digo que eu tenho 2 agora, eu perco todos esses pontos e eu vou só para 2 pontos. O set score eu preciso dizer qual pontuação eu vou utilizar. Então, existem algumas pontuações mais avançadas que estão dentro de private
World Score Settings. Para isso, eu vou utilizar as que eles chamam de públicas ou as coloridas. Então, a gente tem as opções de cores aqui. Caso não tenha a cor que o aluno queira, tem mais as outras 3 opções aqui. Essas são as opções dos personagens. Então, se eu tenho um personagem azul, eu posso utilizar a cor azul, por exemplo. No meu caso, eu vou utilizar o placar preto. Não faz muita diferença qual cor a gente seleciona. O importante é que se eu usar o placar preto, na próxima linha eu também tenho que usar o placar preto. Então, vou selecionar o black aqui. Vou dizer, muda a pontuação do placar preto para... E aqui eu tenho que dizer um valor. Aqui eu vou vir na categoria Points. E aqui eu preciso formar o tempo em segundos, no caso, que seria a minha fase. Como eu disse que a minha fase vai ser 30 segundos, eu preciso dar um jeito de somar esses valores até dar o valor 30. Então, eu vou colocar 20 aqui, points, e 10. Tá? Essa soma daqui tem que ser igual ao valor que eu coloquei aqui. Então, se tem uma soma aqui, tipo 30, 10, 5, que fecha 45, eu tenho que formar 45 aqui também. Tem que ser o mesmo valor. O problema é que isso rodaria todas as vezes, então ela sempre trocaria a pontuação para 30, não importa o que aconteça. Eu não quero que isso seja o caso, eu quero que rode apenas uma vez. Então, para isso, a gente tem uma propriedade, um bloco chamado once, ou once, que roda apenas e somente uma vez. Então, depois da linha 3 executar, é como se ela não existisse mais. Isso aqui começaria o jogo dessa forma. Eu tenho 30 pontos. Seja lá do que for. Eu ainda não fiz uma definição do que para que servem esses 30, digamos assim, mas eu vou deixar eles ali no cantinho. E agora eu vou fazer com que a cada segundo eu diminua um ponto desses 30. Então eu vou vir aqui no when, a gente tem um timer, que nem a gente usou anteriormente, e esse timer eu vou definir para 1 segundo. Não tem muita opção aqui, porque a gente quer que diminua a cada segundo, então obviamente a gente vai usar o de 1 second, 1 segundo. Então a cada 1 segundo, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um ponto do placar preto. Então, eu vou vir aqui no do, a gente tem o game, e a gente tem a opção de subtract, para subtrair. No subtract, eu também tenho que dizer a cor do placar, então eu vou selecionar o placar preto. Tem que ser a mesma cor dos dois, tem que ser. Senão ele diminuiria uma pontuação de um placar que não existe e daria errado. E eu vou dizer quanto eu quero subtrair. Então, eu vou vir aqui em points, 1 ponto, 1 point. Então, a cada 1 segundo, diminui do placar preto 1 ponto. Vou testar isso. E ele tem que, a cada 1 segundo, ele vai recebendo menos 1. Então, esse placar preto agora funciona como um cronômetro, como uma contagem regressiva. Quando ele zerar, eu tenho que perder a partida. Então, eu vou até dar uma testada, vou esperar esses 10 segundos restantes. Ok, perdi. Então, isso a gente já tem um pouco do que a gente quer ter na nossa fase. Claro que esse cenário não é o suficiente, a gente precisa de mais. E é isso que eu vou adicionar agora. Eu vou vir aqui com a ferramenta de pincel. E para fazer pistas, principalmente, eu recomendo bastante usar o formato do pincel redondo. Eu vou selecionar aqui. Eu vou diminuir ele também usando a seta para a esquerda do teclado. Vamos ver como eu posso ajustar. Eu vou clicar com o botão esquerdo aqui para adicionar terreno, que nem mostrei na aula anterior. E isso aqui é uma das maneiras que eu uso para criar uma pista. Então eu vou segurar um pouco a seta para a esquerda para diminuir. E a partir de agora eu vou pressionar. Na verdade eu já vou aproveitar e vou girar a bolinha do mouse um pouquinho para trás para eu enxergar mais. E agora eu estou pressionando o botão esquerdo do mouse. Eu não soltei ele, eu ainda estou segurando ele. E eu não vou mover o meu mouse, ele vai ficar preso nesse ponto da tela. Se eu usar as teclas W, A, S e D, de qualquer forma, eu vou movimentar a câmera e o meu mouse vai ficar aqui. O meu pincel de pintura vai continuar em torno dessa área. Então, eu vou continuar editando o terreno, adicionando o terreno enquanto eu movo a câmera, não o mouse. Só para mostrar como isso funciona mais ou menos, estou segurando o botão esquerdo do mouse. Vou soltar agora só para mostrar, lembrando que o direito ele deleta, então não é isso que eu quero, o botão esquerdo. Pressiona o botão esquerdo, aperta W. Não sair do terreno, mas se eu apertar um pouquinho mais, eu estou adicionando o terreno sem mover o meu mouse.
mas eu estou segurando o botão esquerdo. Se eu segurar W e D ao mesmo tempo, ele faz uma diagonal. Então, eu consigo fazer assim. Só D vai para a direita. Então, eu vou fazer uma pista bem pequena, assim. E vou aqui aumentar um pouquinho com a seta para a direita e clicar com o botão esquerdo. Acho que esse tamanho aqui tá ok. Como é que eu verifico isso? Eu vou testar, então vou apertar ESC. Eu tenho que tentar, eu tenho que, na verdade, conseguir chegar no final do meu cenário com um tempo sobrando. Porque se eu não conseguir chegar naquele ponto central, significa que a minha fase está muito grande para o tempo que eu escolhi. Deixa eu ver... Ó. Faltando 12 segundos mais ou menos. Então aqui pode ser um pouquinho maior. Eu vou até aumentar um pouco essa área. Então, diminuo aqui. Continuo com o botão esquerdo pressionado. 12, então dá para fazer... Acho que é assim. Vou testar agora. Nesse momento, eu acredito que o ideal seja sobrando algo em torno de 8 a 10 segundos. Por quê? Porque eu não tenho nenhum obstáculo na minha pista. Então, o jogador, sem cometer nenhum erro, praticamente chegaria no final em torno de uns 8 segundos. Ó, eu acertei em torno de 7,5, 8 segundos para chegar aqui no final. Então, se eu não sou freado ou eu não tenho que desviar de nenhum obstáculo, eu ainda tenho um tempo relativamente bom de sobra para ganhar essa fase. Quando a gente adicionar os obstáculos, claro que esse tempo tem que diminuir, então a gente consegue trabalhar em cima disso. Tem duas maneiras de se ajustar, uma delas é editando o cenário para ele ser maior ou menor de acordo com quanto tempo sobrou, ou a gente muda na programação da estrela, aqui, o valor de tempo que a gente tem aqui e a contagem regressiva aqui. Então, se eu trocar o 30 para 40, também tem que mudar para 40 aqui, mas isso é de acordo com a fase que o aluno quiser montar. Para finalizar, eu vou colocar a estrela no final, então eu tenho que estar enxergando o começo e o final para ser mais fácil. Clica com o botão esquerdo, segurando, e solta aqui. Caso não esteja enxergando, esteja, por exemplo, assim, fica ruim de botar aqui, eu posso segurar com o botão esquerdo e usar as setas, o WASD, para movimentar o meu personagem. Então, minha estrela está no final, eu posso até já dar como se fosse uma simulada no jogo, para verificar se está certinho. Tenho minhas curvas. Também posso mudar a velocidade do personagem de acordo com como eu quiser. Adicionando mais quicklies ou até mesmo tirando alguns. Então, tenho que chegar na estrela. Cheguei na estrela. Placar de vencedor. Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Na segunda parte, a gente vai adicionar alguns obstáculos e vai estudar um pouco sobre o conceito de creatables. É isso, pessoal. Obrigado.